verso 4 do Apocalipse 19. Os 24 anciãos e os 4 seres vivos se ajoelharam diante do Deus que está sentado no trono e disseram: Amém, aleluia. Os 24 anciãos. Esses 24 anciãos foram apresentados no Apocalipse capítulo 4, né? Representa a totalidade do povo de Deus. Aí os teólogos evangélicos vão dizer que é a igreja arrebatada, né? Mas aí no caso, quem seria esses a grande multidão no céu, no verso 1, né, do Apocalipse 19? Aí vão dizer que são os mártires da tribulação, né? Só pode. Mas enfim. Aí os 144 mil do Apocalipse capítulo 14, ele diz que também a igreja é arrebatada no céu. Ou seja, os 144 mil, a igreja é arrebatada, os 24 anciãos também são a igreja arrebatada, né? E, enfim, confuso, né? Confuso, não bate uma coisa com a outra. Mas enfim, os 24 anciãos e os 4 seres vivos se ajoelharam diante do Deus que está sentado sobre o trono. É Yahweh, é o Pai. Tá? Essa cena aí, você tem que ver a explicação do capítulo 4. Os 24 anciãos, os 4 seres vivos. E quem está sentado sobre o trono é o Pai. O Messias é o Cordeiro, ok? E disseram, Amém, aleluia. A palavra Amém vem do hebraico, significa assim seja. Tá? E a palavra aleluia, Yahweh seja louvado. Okay? São expressões de verdadeira adoração aqui no caso. Note que os 24 anciãos, né, eles fazem o trabalho deles, né, que é se ajoelhar para adorar, prestar culto ao que está sentado sobre o trono, que é Yahweh. Essa é a função do povo de Deus, ok? Verso 5. Ah, tá. Então, só para a gente entender melhor esse capítulo 4, vamos voltar lá no Apocalipse 4:10, na cena lá do capítulo 4, só para a gente dar uma recapitulada. Apocalipse capítulo 4, verso 10, né? Diz assim, ó, e cada vez que os seres vivos fazem isto, os seres vivos, no caso aqui, verso 9, dão glória, honra e ação de graça ao que está sentado sobre o trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos fazem isso, os 24 anciãos se ajoelham diante daquele que está sentado no trono, para adorar aquele que vive para sempre. Cada ancião tira a coroa da cabeça e coloca diante do trono. Enfim. Então os 24 anciãos aqui se ajoelharam diante daquele que está sentado sobre o trono, que é Yahweh, para adorar aquele que vive para todo sempre. Então, ou seja, os 24 anciãos, lá no capítulo 4, e lá aqui no capítulo 19, fazendo o trabalho deles, que é o povo de Deus, o que? Adorar, prestar culto ao que está sentado sobre o trono, que é Yahweh. Tá? O Messias é o Cordeiro que apareceu no capítulo 5. Tá? Verso 5 do Apocalipse 19, na sequência. Nessa hora, saiu do trono uma voz convidando: Louvem nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Nessa hora, saiu do trono uma voz convidando: Louve o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Então, é interessante. Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender melhor o que é essa voz que saía do trono aqui, ó. Apocalipse capítulo 4, de novo. Porque Apocalipse capítulo 4 é a visão do trono do Altíssimo. Então por isso que a gente está voltando lá. Apocalipse capítulo 4, verso 5. Vamos dar uma olhada aqui. Do trono, né, do trono do Altíssimo, né, saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Esses relâmpagos, vozes e trovões representa a presença do Eterno, né? Quando ele ajuntou lá o povo de Israel, né, e ele apareceu no monte, o monte ardia como fogo, né, e toda aquela cena, né, apareceram também relâmpagos, vozes e trovões, a presença do Eterno. Okay? E aqui, diante do trono, são relâmpagos, vozes e trovões. E aqui no Apocalipse 19, verso 5,
saiu do trono uma voz convidando: louvem ao nosso Deus. Tá? Louvem ao nosso Deus todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Então a função está convidando, né? Está convidando o povo de Deus a louvar ao Criador. Isso é a função do povo de Deus. Isso aí é obrigação. Na verdade, isso é obrigação de toda criatura fazer isso. Então, as pessoas que não fazem isso, né? Então você não é um filho do Altíssimo. Coisa nenhuma. Então você está em Babilônia. Você vai ser destruído junto com Babilônia. É até engraçado, quando eu citei aqui, no Apocalipse capítulo 18, verso 22, e o canto de harpistas e músicos, de flautistas, tocadores de trombeta, em você nunca mais se ouvirá. Quer dizer, em você em Babilônia. Ou seja, o que está anunciando aqui? O canto de harpistas e músicos nunca mais se ouvirá em Babilônia. É a indústria musical. Aí você tem a Anitta, o Satanás, Pablo Vittar, esse sertanejo lixo, só canta mundice, funk lixo, música lixo, que canta lixo e coisa inútil. Isso é o Satanás que promove isso, para tirar você da verdadeira adoração, mas você tem que louvar ao Criador. Okay? Essa que é a questão. Então, vamos lá no Salmo 150. Salmo 150. Para a gente ter uma noção aqui. Salmo 150. Diz assim, ó. Aqui o salmista está exortando toda criatura a louvar Yahweh. Louvai Yahweh. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com som de trombeta. Louvai-o com saltério e harpa. Louvai-o com adufo e flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve a Yahweh. Louvai a Yahweh. Então, vejam como o Salmo 150, que é o último salmo, louvai-o, louvai-o, louvai-o. Essa é a função, essa é a obrigação de cada criatura, meu amigo. Isso é mais do que obrigação. Tá? Então é isso. Verso 5. Então, nesse Apocalipse 19, verso 1 a 5, o que está havendo? Está havendo um júbilo, vamos dizer, uma comemoração do povo de Deus, né? Porque a grande Babilônia, o império mundial de falsa religião, tudo que é falsa adoração, idolatria, foi destruído. Tá? Então está havendo uma comemoração aqui de verdadeira adoração. Então a verdadeira adoração é isso. É o aleluia, é o louvor, entendeu? Isso é verdadeira adoração. O único Deus verdadeiro, Yahweh, o Criador dos céus e da terra. E Babilônia já foi destruída nessa altura do campeonato. Verso 6 do Apocalipse 19, continuando aqui, ó. Depois, ouvi o rumor de uma grande multidão. Parecia o estrondo de águas torrenciais e o ribombar de fortes trovões. A multidão aclamava: aleluia! O Senhor, Deus Todo-Poderoso, passou a reinar. Repetindo. Depois ouvi o rumor de uma grande multidão. Parecia o estrondo de águas torrenciais e o ribombar de fortes trovões. A multidão aclamava: aleluia! Aleluia! Mais uma vez, aleluia! Yahweh seja louvado. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, passou a reinar. Porque hoje, é o que eu disse, 99% da mente das pessoas está corrompido. O que reina é a grande Babilônia que reina na mente das pessoas. Tá? Aí é o espiritismo, é o gnosticismo, é a bruxaria, é a macumba, essa coisa toda. Tá? São as imagens de escultura, são os, entre aspas, deuses diversos, de coisa diversa. E tem gente que acredita no alienígena, que são os deuses alienígenas,
E por aí vai essa coisa toda. É o Big Bang, é o Brahma, e o homem veio do macaco, e essa palhaçada toda. Entendeu? Sem contar a alienação puramente mundana, né? Que é a novela, essa coisa toda, né? Essa palhaçada toda. O sistema musical que só canta asneira, né? É tudo isso. Então, agora, a partir do momento que ele anuncia aqui que o Deus Todo-Poderoso passou a reinar, o Deus Todo-Poderoso é o dono de tudo, meu amigo. Todas as almas são dele, o mundo é dele, tudo é dele. Okay? Nunca deixou de ser dele. Agora, o que acontece é que, na mente das pessoas, as pessoas, ou o que restarem delas, vão ter consciência do que é verdadeira adoração. Quem é que manda? Quem é que é o Deus verdadeiro? Né? As pessoas vão ter consciência disso nesse momento. Porque a grande Babilônia, que estava embriagando o mundo, igual está hoje, já vai ter sido destruída nessa altura do campeonato. Então Deus Todo-Poderoso vai passar a reinar na mente das pessoas. As pessoas vão conhecer quem é o verdadeiro Criador. Mas ainda na explicação em relação a esse verso 6, é bom a gente dar uma olhada no Apocalipse 10, verso 3 a 7. Porque eu quero ter um entendimento aí desse, quando ele diz aqui, ribombar de fortes trovões. O que é isso? Né? Isso não é literal. Não é algo literal. Isso é simbólico que a gente precisa entender. Apocalipse, verso 10, Apocalipse 10, verso 3 a 7. Diz assim, ó. Ele segurava na mão um anjo, né? Na visão que ele viu um forte anjo. Ele segurava na mão um livrinho aberto. Colocou o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. E soltou um forte grito, como um leão quando ruge. Quando ele gritou, os 7 trovões ribombaram. E quando os 7 trovões fizeram esse ribombo, eu estava pronto para escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, guarde em segredo o que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então o anjo forte que estava em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para sempre, que criou o céu e tudo quanto nele existe, a terra e tudo o que nela existe, o mar e tudo que nele existe. Não há mais tempo. Quando o 7º anjo tocar a trombeta, então vai realizar-se o mistério de Deus, conforme ele anunciou aos seus servos, os profetas. Né? Então, entendendo esse capítulo 10 aqui, o que aconteceu no Apocalipse capítulo 10? É uma profecia que já está cumprida, que foi o quê? A reforma protestante. Tá? A reforma protestante em si teve uma porção de besteira. Né? Teve lá a maçonaria, os pensadores iluministas apoiando Lutero, tudo bem. Mas vamos pegar o ponto bom da coisa, que foi o quê? A hegemonia do catolicismo foi quebrada e as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia. Né? E teve a invenção da imprensa de Gutenberg, o trabalho de Lutero, aquela coisa toda. E as pessoas tiveram acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Cada um teve acesso à sua própria exemplar da Bíblia. Né? Durante a Idade Média, as pessoas não podiam ler a Bíblia. Né? E isso foi um aspecto positivo. E a partir daí a coisa começou a se multiplicar, né? Com a invenção da imprensa, e a Bíblia é o livro mais lido na história. Tem mais de 2.000 línguas traduzida a Bíblia hoje. É o livro mais lido do mundo. Tudo isso começou a partir desse período aí. Né? Que é o que está anunciado aqui no Apocalipse capítulo 10. Só que nós podemos ler a Bíblia, interpretar essa coisa toda. Só que nós temos promessas que foram feitas no Evangelho e promessas que foram feitas pelos apóstolos e pelos profetas. Certo? Então, quando ele disse aqui, ó, que os 7 trovões ribombaram, mas que o profeta João, o apóstolo João, não pôde escrever esse mistério dos 7 trovões naquela época, é porque não era hora ainda de se cumprir o que os 7 trovões disseram. Né? Então, só que o que ele está dizendo aqui? Quando o 7º anjo tocar a trombeta, então vai se realizar o mistério. Né? Veja, então, a gente só vai ser realizado o que esses 7 trovões ribombaram no capítulo 10, quando o 7º anjo tocar a trombeta. Sendo que, aí partindo para o mistério das 7 trombetas, Apocalipse 8 e 9, veja bem, 6 trombetas já foram tocadas.
A sexta trombeta foi o quê? O Império Turco-Otomano, que guerreou com o Império Cristão Bizantino, aquela coisa toda, já se cumpriu. As 7 trombetas são ajuntamento de guerra. Então, a sétima trombeta ela vai tocar quando? Tá? No ajuntamento de guerra final, que é o que? O Armagedon. Tá? E quando que o Messias volta? É o que a gente vai ver hoje, na segunda metade do capítulo 19, justamente no grande e terrível dia, no Armagedon, para destruir a besta, o falso profeta. Tá? Sendo que esse vai ser o golpe final, porque Babilônia já vai ter sido destruída. Tá? Então vai ser destruída a besta do falso profeta. Então, a sétima trombeta é o ajuntamento de guerra final, que é Armagedon, para o retorno do Messias. Retorno do Messias vai ter a primeira ressurreição, depois disso que tem arrebatamento. Então, quem participar da primeira ressurreição vai receber o galardão. Então percebo, nesse momento é que vai estar realizado o mistério. Retorno do Messias, ressurreição dos mortos, destruição da besta do falso profeta. Okay? Então, o que está anunciando aqui no Apocalipse capítulo 19, quando ele ouviu aqui o ribombar de fortes trovões, é porque esse é o momento que vai ser realizado esse mistério. O toque da sétima trombeta, tá? E o mistério aqui dos 7 trovões vai ser revelado, ok? Esse momento é que o mistério aqui do 7 trovões da Apocalipse 10 que vai ser revelado no toque da sétima trombeta. Então está anunciando aqui, ó, o retorno do Messias, tá? Vou dar um pulinho aqui, Apocalipse capítulo 14, versos 2 a 4. Apocalipse capítulo 14, versos 2 a 4, vamos lá. Ouviu uma voz que vinha do céu, parecia o barulho de águas torrenciais e o estrondo de forte trovão. Né? O barulho que ouvi era como o som de músicos tocando harpas. Estavam diante do trono, dos 4 seres vivos e dos anciãos e cantavam um cântico novo. Era um cântico que ninguém podia aprender, só os 144 mil que foram resgatados da terra. São os que não se contaminaram com as mulheres, são os virgens, eles seguem o cordeiro onde quer que vá. Foram resgatados no meio dos homens e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao cordeiro. Aqui já são os 144 mil do capítulo 14. E não se cumpriu ainda essa profecia. Porque são os 144 mil, que é simbólico, povo do Altíssimo, verdadeiros adoradores, que vão passar pelo mistério da besta. Mistério da besta, marca da besta, imagem da besta. Eles vão passar por isso. Muitos vão morrer, outros vão ficar vivos para a vinda do Senhor. Ok? Mas não vai ter facilidade. Tá? Os 144 mil do capítulo 7 já se cumpriu, né, durante a Idade Média. Agora, os 144 mil do capítulo 14 ainda vai se cumprir. Então, aí no caso o teólogo evangélico diz que esses 144 mil aqui são já a igreja arrebatada no céu. Mas peraí, os 24 anciãos também não são a igreja arrebatada no céu? Então, ou seja, fica meio que contraditória. Okay? O episódio do capítulo 14 dá a informação mais detalhada, mas o que interessa aqui para mim, ó, esses 144 mil é o que? Verdadeira adoração. São os caras que vão passar e representar e testemunhar aqui na tribulação final. Que é a tribulação final da besta, da marca da besta, imagem da besta. Ouviu uma voz que vinha do céu. Ou seja, eles não estão literalmente no céu, mas é que por estar em verdadeira adoração, eles estão espiritualmente no céu, em verdadeira adoração, em adoração, espírito e verdade. Eu vi uma voz que vinha do céu, parecia o barulho de águas torrenciais, o estrondo de forte trovão. Né? Estavam diante do trono e cantando um cântico que ninguém podia aprender, só os 144 mil. Que cântico é esse? É um cântico de vitória, tal qual Moisés pronunciou o cântico quando eles derrotaram o faraó e atravessaram o mar vermelho. Então, o povo de Deus vitorioso. Aqui é a mesma coisa, só que o povo de Deus vai estar vitorioso sobre a besta, imagem da besta, sobre o anti-messias, né, que é o anticristo. Esse é um cântico de vitória. Então veja que tem aqui, ó, barulho de águas torrenciais, estrondo de um forte trovão. Apocalipse capítulo 14, verso 2. Isso indica a verdadeira adoração, indica a vitória do povo do Altíssimo. Se a gente for lá agora em Deuteronômio, só para a gente entender melhor o que são essas águas torrenciais, não é uma chuva literal. Tá? Deuteronômio capítulo 32, verso 2 e 3, diz assim, ó, é Moisés que está falando.
Goteje a minha doutrina como chuva, destile meu dito como orvalho, como chuvique sobre a erva e como gota d'água sobre a relva, porque apregoarei o nome de Yahweh, dai grandeza a nosso Deus. Então ele diz aqui, verso 2, goteje a minha doutrina como chuva. Então chuva significa doutrina. Então, sendo uma chuva torrencial, é uma doutrina muito forte. Isso está lá no livro do Apocalipse de Baruque, que eu vou ter que analisar com mais calma. Chuva é o que? Doutrina. Tal como a chuva alimenta a terra, as plantas precisam da água da chuva, nós precisamos de doutrina. Chuva é doutrina. Então, quando diz aqui uma chuva torrencial, é a doutrina, a verdadeira adoração. Ok, gente? Que nesse momento, Babilônia é destruída, as pessoas vão aprender o que é verdadeira adoração. A verdadeira adoração vai reinar na mente das pessoas. Okay? Então, chuva significa doutrina também. Eu poderia ir também lá no Salmo 29, que o Salmo 29 fala da voz do Eterno, a voz de Yahweh, tá? Que também tem a ver com verdadeira adoração, né? A voz de Yahweh, verso 3, Salmo 29, a voz de Yahweh ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. Yahweh está sobre muitas águas, né? A voz de Yahweh poderosa. Então, né, essa coisa aqui também de águas, né? No caso, seria as águas acima do firmamento. Mas esse verso 29 é interessante também, que ele fala da voz, a voz de Yahweh. Então, quando lembra de chuva torrencial, lembra também do dilúvio. Do dilúvio. Mas aí, no caso, o que nos interessa nesse momento é a doutrina, né? Ter efetivamente um dilúvio de doutrina. Para as pessoas, todo mundo saber o que é verdadeira adoração e abandonar essas porcarias do Império Mundial de falsa religião. E mais uma vez a multidão grita aleluia. Tem que ser falado aqui pela terceira vez. Vou no verso 7 agora do Apocalipse 19, na sequência. Vamos ficar alegres e contentes, né? Vamos dar glória a Deus, porque chegou o tempo do casamento do Cordeiro e a sua esposa já está pronta, né? Só voltando aqui ao verso 6, o rumor de uma grande multidão, né? Esse rumor de uma grande multidão também não está dizendo se é multidão de pessoas ou multidão de anjos, como eu expliquei no verso 1. Mas pelas características aqui, que a gente viu lá no capítulo 14, é bem semelhante, né? Bem semelhante à multidão do Apocalipse capítulo 14, 144 mil. Então, seres humanos em verdadeira adoração, né? Mais parecido com essa hipótese. Mas voltando ao verso 7, vamos ficar alegres e contentes, vamos dar glória a Deus, né? Porque chegou o tempo do casamento do Cordeiro, a sua esposa já está pronta. Aqui aparece o Cordeiro. E é interessante que no livro do Apocalipse aparece Deus e o Cordeiro. Deus, Yahweh e o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É o Filho do Altíssimo, é o Messias. Yahushua, vocês conhecem como Jesus Cristo. O Cordeiro, tá? Vamos ficar alegres e contentes, né? Como eu disse, é tempo de comemoração, né? Vamos dar glória a Deus, isto é, vamos atribuir esses fatos a Deus, né? Ele destruiu a grande Babilônia, né? Ele instituiu a verdadeira adoração, porque chegou o tempo do casamento do Cordeiro e a sua esposa já está pronta. Aqui é engraçado que na tradução católica, que é o que eu estou lendo aqui, que é sempre melhor, está dizendo, chegou o tempo do casamento do Cordeiro. Só que na tradução verdadeira, está dizendo, na tradução evangélica, está dizendo assim, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Tá? Porque vindas são as bodas do Cordeiro. Já na tradução católica, que é melhor, está dizendo aqui, porque chegou o tempo do casamento do Cordeiro. Por que está traduzido diferente? Porque, veja bem, as traduções mais corrompidas e cada vez mais estão ficando cada vez mais corrompidas são a tradução evangélica, né?
eles corrompem, eles traduzem de acordo com a crença deles, eles corrompem demais a tradução. Então, na crença deles, como tem o 2 etapas, tem o arrebatamento secreto, tem o deixado para trás. Então, ou seja, o casamento dele, Jesus vai casar com a igreja, é o que eles dizem, e igreja para eles é a denominação deles, né? Basicamente isso. Então, como eles acreditam nesse arrebatamento secreto, então o momento do casamento do cordeiro para eles é quando tiver esse arrebatamento secreto, que vai ter o deixado para trás. Esse é o momento do casamento. Então, nessa altura do campeonato, no verso 19, vai ser o banquete do casamento, sendo que o casamento já teria acontecido no arrebatamento secreto. É isso que eles acreditam. Por isso que a tradução está diferente. Okay? Mas não existe nenhum arrebatamento secreto, não vai ter nenhum casamento secreto. Tá? O retorno do Messias é visível e glorioso. Tá? Não existe retorno secreto. Não existe deixado para trás, isso é tudo conversa fiada, mentira de falso profeta. Tá? Então, o correto é que chegou o tempo do casamento do cordeiro. Por quê? Os servos do Altíssimo, né? Vamos dizer assim, os crentes, os santos que estão mortos, eles simplesmente estão mortos. Né? E eles aguardam a ressurreição. Quando eles ressuscitarem, no retorno do Messias, para receber um corpo corruptível, os que estiverem vivos serem transformados para receber um corpo corruptível, aí sim chegou o momento de se encontrar com o Messias nos ares, ok? Porque chegou o tempo do casamento do cordeiro e sua esposa já está pronta. Então a gente precisa entender aqui quem é a esposa do cordeiro. Quem é a esposa do cordeiro? Essa é a questão. Aí muitos vão dizer, é a igreja. Tá. Não está errado não, mas o que é a igreja? A igreja é denominação, tipo assim, aí acabou com tudo. Aí cagou tudo. Né? Porque a igreja é uma denominação, a igreja não é uma religião, a igreja não é uma denominação. Né? E é até interessante, vamos ver então quem é a esposa. Apocalipse capítulo 21, verso 9, 10 e 27. Aí vai apresentar a esposa do cordeiro. Apocalipse capítulo 21, verso 9, 10 e 27, que diz assim, depois disso, um dos 7 anjos das 7 taças cheias com a última praga veio até mim e disse, venha, vou lhe mostrar a esposa, a mulher do cordeiro. E me levou em espírito até um grande e alto monte, e mostrou para mim a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, com a glória de Deus. Atenção, venha, vou lhe mostrar a esposa, a mulher do cordeiro. Tá? E me levou um espírito até um grande e alto monte. Tá? E me mostrou para mim a grande cidade santa, a Jerusalém que descia do céu. Então ele vai dizendo, vou te mostrar a esposa, a mulher do cordeiro. E mostrou para mim a cidade santa, a Jerusalém que descia do céu. Verso 27. Nela, na cidade santa, né, na Nova Jerusalém, jamais entrará qualquer imundícia, nem os que praticam abominação e mentira. Vão entrar somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, quando ele mostra a esposa, ele mostra a cidade santa, a Nova Jerusalém, Jerusalém do céu. Então, Jerusalém, que foi instituída lá pelo rei Davi, que tinha o templo, aquilo era só uma sombra de algo muito maior, que é a Jerusalém do céu. Okay? Então, quando ele diz isso, o que significa? Quando fala no livro do Apocalipse, Jerusalém, cidade santa, o que remonta a isso? Verdadeira adoração, que é justamente a oposição da cidade prostituta, né? Que é o que? A Babilônia. Então, no livro do Apocalipse, a gente tem Babilônia, condenação, destruição, idolatria, tá? Prostituição. E a gente tem a cidade santa, ou seja, Babilônia é prostituta. E a cidade santa é a esposa, entendeu? Que é o que? A verdadeira adoração. Só que, lógico, Jerusalém do céu
É uma cidade. E quem é que vai habitar nessa cidade? Ó, verso 27 do Apocalipse 21. Vão entrar nela somente aqueles que têm um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, os salvos, né? Os santos, os salvos, aqueles que vão passar na porta estreita, tá? Que é a minoria efetiva. Então veja que se eu disser que a esposa do Cordeiro é a igreja, muita gente vai correr para uma denominação achando que, por favor, né? Turma de Edir Macedo, imagine, cara, aquilo ali é igreja, aquilo ali é esposa. Eu estava vendo esses dias, eu estou gravando esse episódio 30 de setembro de 2021. Há uns 2 dias atrás, eu por acaso estava zapeando lá na televisão, eu vi lá na Igreja Universal, descarrego da meia-noite. Gente, descarrego da meia-noite, isso aí é bruxaria. Isso é macumba com satanismo, porque dentro da bruxaria os espíritos saem à meia-noite. É o que ele diz. E descarrego, isso é macumba. Isso é macumba e bruxaria. E tem a fogueira santa, é Moloque. Moloque. Não entre aspas, Deus do fogo. O que você acha que Edir Macedo é a favor do aborto? Porque ele serve Moloque. Entendeu? Então, por favor, meu amigo. Por favor, tem negócio de sal grosso, tapete de fogo, não sei o que, isso tudo é bruxaria. Eles lidam, por que eu descarrego da meia-noite na Universal? Porque eles lidam com a mesma força da macumba, que é o descarrego da meia-noite dos espíritos. Eles lidam, é uma clamorada de demônios, eles lidam com os mesmos espíritos. Entendeu? Vou chamar isso de igreja? Por favor, né? Teme paciência. O outro lá vendendo lenço ungido, vende tudo, tijolo ungido, feijão ungido. Por favor, gente, isso é apostasia, isso é Babilônia. Entendeu? Poderia ficar citando aqui igual Flor de Lis, uma assassina adúltera, tá? Frequentava casa de swing com o marido, se dizia pastor, tá? E matou o próprio marido. Por favor, isso é igreja onde? Isso é Babilônia. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu não gosto. Outros vão dizer assim, a turma lá do judaísmo messiânico Nazareno, não, a esposa do Cordeiro do Messias é Israel. Pois é, só que Israel é o quê? Israel é nesse negócio político que você vê na televisão, né? Que fariseu que nega o Messias, ele odeia o Messias, nega o Messias, estuda cabala, misticismo de cabala, de ensino de homens, farisaísmo, que é o talmudismo. Isso daí é Israel, meu amigo. Olha, rapaz, pode até se chamar Israel, pode até ter uma descendência sanguínea lá, mas esses caras não vão ser salvos. Salvo é através da fé no Messias, o caminho, a verdade e a vida. Então são só aqueles 10 mil, cara, que não adoraram Baal. O apóstolo Paulo explica isso no capítulo 11 de Romanos. A menor parte de Israel, cara. Entendeu? Que vai ser salvo, efetivamente. Então, quando eu falo Israel e igreja, são dois conceitos que jamais deveria ter sido institucionalizado e separado uma coisa da outra. É por isso que eu tenho cuidado em usar esses termos. O povo reunido no deserto é igreja. Só que eles não traduziram como igreja, traduziram como congregação. Entendeu? Mas é a igreja. Tá lá você pegar lá a carralo, né? É a igreja. A eclésia do grego é a igreja, mas eles traduziram como congregação. Entendeu? Porque um querendo institucionalizar, um querendo roubar o reino de Deus do outro. Não é assim que funciona. Okay? Por isso que eu tenho cuidado com esses conceitos. A esposa do Cordeiro. Quem é a esposa do Cordeiro? É a Nova Jerusalém. Quem habita na Nova Jerusalém? São os salvos. Ponto. Tá? Essa é a real. Porque se eu falar uma coisa ou outra, eu tenho que ter cuidado com os termos que usa. Entendeu? Então depende de você, meu amigo. A gente vai ver uma parábola agora que a gente vai ver que não é institucional. O conceito de esposa, ele não é institucional. A gente vai entender isso. Então, no Apocalipse capítulo 21, ele apresenta a esposa do Cordeiro. Quem é a esposa? Né? É interessante, Nova Jerusalém, essa questão do arrebatamento, eu não vou entrar nesse mérito agora. Você tem que ver a verdade sobre o arrebatamento. Tá? Os que vão ser arrebatados, vão para onde? Para onde que eles vão? Tá? Vão ficar aqui na terra, em Jerusalém, ou vão para o céu? Vai sobrar gente aqui na terra? Como que vai ser essa coisa? Vão reinar sobre a terra? É na terra, na superfície, ou é acima da terra?
O que vai acontecer com Israel? Israel vai ser o centro do mundo nos 1000 anos? Como que vai ser essa coisa toda? Isso tudo está explicado, que não dá tempo de explicar isso agora, mas na playlist sobre arrebatamento isso tudo está explicado. Okay? Então, ou seja, mas quando ele diz que chegou o tempo do casamento do Cordeiro, aí você está anunciando, agora o Cordeiro, o Messias vai retornar agora. Ok?